Já tem alguns dias que eu não gravo nada aqui para o canal. Digo gravar no conteúdo no estilo de videocast ou podcast. Tenho mais postados vídeos de mensagens ministradas na igreja. E isso foi proposital, é de propósito. Eu quis tirar um tempo para parar, para pensar, para orar, para ler a Bíblia, a palavra de Deus, e para tentar entender, à luz da fé e das Sagradas Escrituras, o que aconteceu no Rio de Janeiro. E trazer aqui para vocês a minha opinião a respeito do assunto. Porque uma coisa é assistir um filme de guerra, outra coisa é completamente diferente, é ver cenas de guerra dentro do seu próprio país, no seu estado, quase que como se fosse no quintal da sua casa. Isso mexe muito com a gente, dói, entristece e nos obriga a refletir com mais calma e com mais sobriedade. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você que vai me assistir, que já está me assistindo, deixasse aqui o seu like, a sua curtida, porque assim o canal vai entender e vai nos ajudar a enviar esse vídeo para o maior número de pessoas. E gostaria também, nesse vídeo, nessa oportunidade, nessa gravação, de poder ler os seus comentários. Eu sei que nessa hora são várias opiniões diferentes, mas independentemente do seu ponto de vista, da sua opinião ou do seu comentário, é importante. E também, por favor, que você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Hoje o assunto é sério. O assunto, na verdade, aqui nesse canal, em especial, sempre foi sério e sempre será sério. Mas o tema que nós vamos falar hoje, ele tem, por incrível que pareça, um tom mais pesado ainda do que qualquer outro vídeo que eu já postei aqui. Talvez, se eu pudesse dizer assim, que hoje é o dia que vamos falar muito mais sério de tudo que nós já comentamos. Vamos parar tudo, vamos sentar, vamos conversar de um assunto sério, como um pai de família reúne a família em volta da mesa para discutir um assunto importante em família. É o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos falar sobre a escalada da violência ou a escalada violenta e sobre como o crente, o cristão, nós devemos reagir quando o caos parece bater bem na nossa porta. Estou gravando esse vídeo no dia 5 de novembro de 2025 e tudo o que eu disser aqui se baseia nas informações disponíveis até o exato momento. Pode ser que, enquanto eu falo, outras coisas já estão acontecendo, outras notícias já estão surgindo. Amanhã surjam novos fatos, mas o que eu quero compartilhar hoje aqui é uma reflexão espiritual e quero deixar bem claro, não é em aspecto nenhum uma análise policial. E preciso deixar isso bem claro, que eu não sou especialista em segurança pública, não trabalho nesse setor. Eu sou um pastor. E como pastor, o meu olhar é o olhar que está voltado para a palavra de Deus e não para a política, nem para a ideologia. Mas o que me move aqui agora é uma pergunta que pode parecer que não, mas é simples. Como nós, como você que é crente, como nós cristãos devemos reagir diante desses fatos? Eu vou dizer pela minha perspectiva, pelo meu, da forma que eu recebi as notícias, da forma que eu fui impactado com essas notícias. Porque falar de morte é muito fácil da perspectiva documentária,
da perspectiva investigativa, como um comentarista, mas falar de algo que você já viveu, algo que você já sofreu, algo que você já experimentou e sentiu, é muito mais profundo, é muito mais realístico, é muito mais sincero. É claro que, como isso tudo se repete de forma avassaladora no meio da sociedade, isso nos assusta. E é claro que também a perda que eu, nesse caso, por exemplo, tive lá atrás, nem se compara às perdas que recentemente ocorreram, sejam elas do lado do bem ou do lado do mal, do lado da lei ou do lado do crime. Normalmente, eu evito falar de temas quentes e polêmicos no calor do momento. Nesse canal eu quase nunca falo sobre isso. Eu quase nunca venho falar de algo polêmico para acusar, para piorar a situação, para incendiar mais, botar mais, assoprar mais esse fogo que já está pegando com muita força. E eu gosto de deixar, na verdade, o tempo acalmar e esfriar os ânimos. Aí sim, depois eu venho para deixar a minha participação. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Talvez ainda os ânimos não se acalmaram totalmente, mas por incrível que pareça, noite passada quase não dormi, pensando, refletindo, meditando, orando, pensando o que eu poderia vir aqui para falar para você. Qual palavra pedir a Deus na madrugada, porque não dormi quase à madrugada. Perguntei para Deus, o que eu posso falar? Eu sinto na obrigação de dizer algo. E desta vez eu senti profundamente que eu precisava falar algo para você nesse e sobre esse assunto. Como todos nós sabemos, no Rio de Janeiro, uma operação policial terminou com mais de 100 mortos. 4 deles, infelizmente, foram guerreiros valentes que, destemidos, entregaram a sua vida pela lei, pela ordem, pela decência, pela moral, pelo seu país, pelas famílias. Até agora, não há um registro confirmado de civis desarmados que estavam entre vítimas. As demais foram identificadas como os criminosos que estavam nesse confronto. Foram apreendidos mais de 100 fuzis, armas pesadas, armas de guerra, que nem o exército brasileiro possui em tal quantidade. Esses indivíduos possuíam. Isso revela a dimensão do problema que estamos enfrentando. O tráfico, o crime organizado e o fluxo de armas ilegais estão transformando partes do nosso país em um território de execução. E diante disso, o que a gente sente? A gente sente um misto de tristeza e perplexidade. Vivemos há décadas numa atmosfera de impunidade. E a impunidade, ela não destrói apenas o sistema, ela destrói a alma do indivíduo, ela destrói a alma do povo. Quando a justiça falha, o coração se endurece. Quando o coração se endurece, o ódio começa a reinar e a parecer até razoável. De um lado, há quem defenda a violência como solução, quem acredita que o problema só vai ser solucionado, só vai acabar quando varrerem os morros, quando matar todo mundo. Essa mentalidade, na minha opinião, na minha perspectiva pastoral, é brutal e completamente anticristã. E eu já vou te falar o porquê. Mas também existe um outro lado, que é um outro extremo. O discurso que romantiza o criminoso e trata o crime, o bandido, o ladrão, o assaltante, o indivíduo que comete tais atitudes, vítimas ou vítima eterna da sociedade. Existem políticos que lamentam os mortos da operação, mas se calam diante das vítimas inocentes que esses mesmos homens destruíram.
Isso é uma inversão de valores. Isso é uma inversão moral e perigosa. O amor cristão não pode ser cego, não pode estar com uma venda nos olhos, nem para o sofrimento do justo, nem tampouco para o pecado que o ímpio comete. E aqui está o meu ponto principal, inicial. O cristão, o cristão não celebra a morte de ninguém, seja do lado da lei ou seja do lado do crime. Mas também o cristão não pode fingir que o mal é inocente. Nós choramos sim por todas as vidas que foram perdidas, sem distinção. Mas reconhecemos que a justiça, ela tem o seu papel. O Estado existe para proteger o inocente e para punir os que são malfeitores. Quando o Estado deixa de fazer isso, a sociedade inteira padece, uma sociedade inteira perde. Ela meio que apodrece no meio deste conflito, desta podridão. A tragédia do Rio não é só uma tragédia policial, mas é uma tragédia espiritual. Você precisa entender isso, você precisa abrir os seus olhos quanto a isso. O que está por detrás desta tragédia, no final das contas? Eu, por incrível que pareça, preguei uma mensagem em nossa igreja, se eu não estou equivocado, 2 domingos atrás, ou domingo passado, e falei muito sobre quem está por detrás das atitudes malvadas, maléficas das pessoas. Ela expõe quanto o pecado corrompeu o coração humano, nas favelas, nas instituições, nos gabinetes, nas ruas, nas praças, na cidade, nos guetos, nos vales, nas estradas, por todos os lados. O que aconteceu agora foi apenas um espelho, e o reflexo que vemos desse espelho não é bonito. Por isso precisamos voltar à palavra de Deus. Eu estava lendo essa madrugada e o Espírito de Deus me levou a Ezequiel 33:11, que diz: não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Essa é uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia, na minha opinião. Deus não se alegra quando o pecador morre, mas ele se alegra quando o pecador se arrepende, quando ele muda de vida. O céu não comemora cadáveres, mas o céu, ele comemora conversões, pessoas que se converteram, vidas arrependidas. Lucas capítulo 15, verso 7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você vê como é o coração de Deus? Deus não deseja o castigo, mas ele deseja que o pecador se arrependa. Deus busca em você, em mim, o arrependimento. Quando o homem rejeita o arrependimento, a consequência ela vai chegar, e ela é inevitável. Eu não sei você, mas eu já conheci ex-criminosos que hoje são missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, pregadores, pessoas que foram regeneradas pela graça de Deus. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E cada um desses é uma prova viva de que Deus prefere transformar antes de punir. Mas quando a transformação ela é recusada, o juízo é o resultado natural das coisas. Esses homens que morreram no confronto não são troféus da polícia, são um retrato de uma queda humana, são o retrato de uma tamanha atuação do inimigo em vidas. O inimigo está agindo em pessoas. Cada corpo ali representa uma história que poderia ter sido diferente. E o papel da igreja é justamente esse: evitar que outras histórias como estas terminem assim. Ezequiel também diz algo interessante. Ele diz assim: filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. O que isso quer dizer? O que isso significa? Quer dizer que a igreja ela é responsável,
Eu sou responsável, por isso que eu estou aqui. Nós somos responsáveis por advertir. O nosso dever não é ficar calado, fechar a boca, passar um zíper, esconder atrás ou debaixo de uma cama. Nosso dever não é comemorar a morte do ímpio, mas anunciar a vida antes que ela se perca. Quando a igreja se cala, o inferno faz barulho. Quando os santos se omitem, os demônios se organizam. Por isso não podemos nos omitir, para que esses demônios, esses espíritos não se organizem mais. Quando a luz se apaga, as trevas fazem festa. Uma igreja silenciosa é a vitória do inferno disfarçada de paz. Quando o altar se esfria, o pecado se sente em casa. Onde falta oração, guarde isso, o caos ganha voz. Por isso temos o compromisso de, como cristãos, como igreja, como crente, de viver em constante oração, oração diária. Por quê? Porque as nossas orações fazem com que esses espíritos demoníacos sejam amarrados, manietados e expulsos desses territórios, expulsos desses lugares. Deus nos chamou para falar, Deus nos chamou para pregar, Deus nos chamou para anunciar, Deus nos chamou para resgatar. Por isso, o que aconteceu no Rio é também um lembrete. Existe, por detrás de tudo isso, uma guerra espiritual sendo travada nas ruas, nas favelas, nas escolas, nos lares. E essa guerra não se vence com fuzis, mas com o poder do Evangelho. Porque só o Evangelho pode mudar o coração do homem. Certa vez eu preguei uma mensagem, o tema da mensagem era: se o Evangelho não te mudar, nada vai te mudar. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 13, ele explica que toda autoridade ela vem de Deus. Agora, aquele que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si essa condenação. Ou seja, o Estado ele tem mais do que o dever de exercer justiça. E infelizmente é duro, é difícil falar isso, mas o Estado agiu como deveria agir. Ele agiu como deveria ter agido por conta da ofensiva imediata. O Estado reagiu à ação do crime. Parece que é a lei da física. Uma ação provoca uma reação. A espada que o Estado carrega não é o símbolo de ódio, mas é o símbolo de ordem. Lembra da frase da nossa bandeira? Ordem e progresso. Ela existe, essa espada existe para punir o mal e proteger quem é inocente. Mas quando essa espada se torna instrumento de abuso, ela deixa de ser legítima. Não é mais uma espada legítima. O Estado que mata por vingança deixa de ser ministro de Deus e se torna cúmplice do mal que devia combater. A Bíblia não autoriza justiçamentos, não fomos chamados para ser justiceiros. Não há base bíblica para linchar ninguém, para executar sumariamente ninguém, para decidir quem deve viver ou quem deve morrer. O papel do cristão é outro. O papel do cristão é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é clamar por justiça, é interceder por arrependimento. A justiça é necessária. A vingança, nunca, jamais. O problema é que no Brasil a impunidade virou uma cultura. É triste eu falar isso. No Brasil a impunidade virou uma cultura. Hoje a impunidade caminha de mãos dadas com muitos dentro da sociedade. E quando o criminoso não teme mais a lei, ele não tem medo da lei, nem daquele que opõe, que opera, que age na lei, a violência cresce. Por isso o Estado precisa agir com firmeza, usar a espada, mas também agir com humanidade. A igreja, por sua vez, ela precisa entender que ela deve agir com compaixão, mas também agir com verdade. O equilíbrio está aí: firmeza e misericórdia, justiça e graça, espada e oração. A resposta cristã tem dois lados. Na via positiva, ela vê a igreja entra onde o Estado não chega,
nas comunidades, nas favelas, nos presídios, nas escolas, nos lares desfeitos, desmoronados, porque a igreja vai entrar, vai pregar, ela vai acolher, ela vai levar alimento, ela vai educar, ela vai restaurar, ela vai levar a cura com a palavra de Deus, ela vai levar o bálsamo, o óleo da palavra de Deus. Agora, já na via negativa, o Estado age, ele prende, ele julga, ele condena, e sem essas duas frentes, o que acontece com a sociedade? Ela colapsa. Se houver só evangelho, sem ordem, o crime vai dominar. Agora, se houver só espada, sem evangelho, o ódio vai destruir. O desafio é grande, e o desafio é manter ambas sob o mesmo penhor, sob o mesmo Senhor que é Jesus Cristo. E aqui está a minha palavra final. Deus não se agrada da morte do ímpio, e ele se agrada da conversão de um pecador. E é por isso que, mesmo reconhecendo a necessidade da justiça, porque nós reconhecemos isso, nós oramos também por misericórdia. Oramos pelos policiais, pelas famílias dos policiais, pelos que estão enlutados nesta hora, que perderam seus entes queridos, que perderam inocentes, vidas que eram inocentes, pelas famílias que estão em luto e até também pelos criminosos, para que encontrem o arrependimento antes que encontrem a espada que levará à morte. O sangue derramado no Rio de Janeiro, na minha opinião, ele é um grito de socorro. E aqui, do outro lado das Américas, eu quero levantar a minha voz com, eu creio que milhares e milhares de pessoas que estão levantando a sua voz, clamando, gritando e clamar. Deixem o mal, abandonem o crime, abandonem o pecado, voltem-se para Deus. Ao invés, guarde isso, Rio de Janeiro, estado maravilhoso, cidade maravilhosa, Brasil, ao invés de fazerem apologia ao ódio, ao falso ou aos falsos deuses, e deixe-me dizer algo aqui profundo, do mais profundo da minha alma. Eu quero dizer para a minha querida nação brasileira, a pátria amada Brasil, o que estamos vivendo hoje no Brasil é o reflexo da legalidade, da abertura que foi dada a espíritos demoníacos para atuar no meio do povo. O Brasil é um país muito rico, muito rico. E se fosse bem administrado, acredito que não teria nenhum brasileiro ou fora dele, ou brasileiros passando necessidade a ponto de ter que ir, não sei como mais, para seguir ou trilhar a vida no crime ou do crime. Por favor, autoridades brasileiras, por favor, senhores e senhoras que estão no governo, você que tem a autoridade, você que pode, você que tem uma voz que pode ser ouvida, não permita que outro Deus seja enaltecido no Brasil, a não ser o único e verdadeiro Deus. E aqui eu estou falando do verdadeiro Deus, do único, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro. O Deus que enviou o seu unigênito Filho para morrer pelos nossos pecados. Esse é o grito de uma nação que precisa voltar para Deus. Guarde isso. Isso é a mais pura verdade, porque estamos vivendo isso todos os dias. Enquanto o coração do homem não mudar, o fuzil continuará a falar. Mas quando o evangelho entrar, o ódio vai se calar. Que o Senhor Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e que Deus abençoe as famílias do Rio de Janeiro, desse estado maravilhoso e, é claro, de todos os estados do Brasil. E que desperte a igreja do Senhor Jesus para ser luz do mundo, sal da terra, atalaias que não se calam, mas que pregam a verdade a tempo e fora de tempo e, é claro, estendem a sua mão. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente.